Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos que se diverte imenso a falar sobre este hobby que tanto adora. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco. Olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva! O episódio de hoje é sobre a arte dos jogos de tabuleiro e para falar connosco sobre este tema temos o André Santos, também conhecido por André do Staminé. Olá André e muito obrigado por aceitares este convite para estares connosco hoje neste episódio. Olá a todos. Obrigado eu. Viva, viva André. Para quem não sabe, o André é fundador do estúdio de design chamado Staminé Studio, é professor na Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos, portanto, um homem do Norte, já teve algumas investidas no mundo de criação de jogos de tabuleiro, como foi o caso da mais recente participação na criação do jogo Paper Roll, em colaboração com o Orlando Sá e com o Pedro Kerouac, que ofereceram ao mundo no início desta pandemia, e também muito relevante para a conversa de hoje, o redesign visual em que participou do Lobisomem da Aldeia Velha, ou Werewolves of Miles Hollow. Bolas, se faltar para inglês foi complicado hoje, desculpem. Um clássico jogo de bluff de Philippe Delapalliere e que leva um facelift numa edição até deluxe, chamada Aldeia que Adormece, que o André e a sua equipa criaram. É claro, se não conhecerem ainda o André do seu projeto Gamificient, vejam o link na descrição do podcast que segue neste episódio e assim também sigam o projeto do André. André, conta-nos, para quem possa não te conhecer, a ti pessoalmente, quão importante é o papel da arte ou do design nos jogos de tabuleiro e fala-nos um pouco de ti para os nossos ouvintes que possam não te conhecer. Sim, bem, eu já disseste muita coisa sobre mim, não é? Mas também até para dizer o meu contexto, como é que começou o meu contacto com os jogos de tabuleiro, se calhar também isso pode ser interessante, não sei. Mas acho que a história é um bocadinho semelhante a muitos de nós, que se calhar, pelo menos já ouvi assim, alguns dizer que pequeninos jogavam jogos de tabuleiro. Eu jogava, né? O Quem é Quem, por exemplo, ou joguei muito damas com o meu pai. Havia um jogo que era o 1001 Nomes, que era tipo jogos de palavras que eu jogava com a minha irmã em Espinho, na praia de Espinho. Lá havia uma ludoteca, nós íamos lá e levávamos ou jogos de tabuleiro, ou então aqueles hula hoops, ou o que fosse. Depois eles punham um carimbo na mão e com a água do mar que eu saía. E jogava muito esse jogo. Jogava um jogo que tenho ali em cima por acaso, que é da Majora, que era os 6 jogos reunidos, que tinha tipo, normalmente até era a skin da Disney. E havia um que era o Todos contra Todos, que eu gostava bastante, que era tipo andámos todos atrás uns dos outros. Era tipo um roll and move, mas tu tinhas 4 peões, portanto até podias ter um bocadinho de decisão em qual mexias e tal. Pronto. É interessante. Portanto, começou aí. Depois houve uma fase em que jogava aí, mas muito, né, para passar o tempo só assim, muito de vez em quando. Quando eu conheci os jogos de tabuleiro modernos, aliás, antes disso, eu conheci, e até falaste já do Lobo, eu conheci esse jogo do Lobo ainda com cartas normais de jogar. Na verdade, o jogo do Lobo já é quase um jogo popular, né? Já que quase que caiu no... Já é mesmo, pronto, um jogo... Popular. É isso mesmo. Eu jogava num campo de férias esse jogo com as cartas de jogar normais, como estava a dizer, e era isso. Em 2012 conheci também nesse contexto de campo de férias, conheci 2 jogos que foram esses que me trouxeram para o mundo dos jogos de tabuleiro modernos, que foi o Jungle Speed e o Dixit. Também eles, que já, depois mais à frente, posso voltar a eles, os dois, um por um motivo menos bom de design, e o outro por um bom motivo. Mas foram esses dois que me trouxeram para este mundo. Eu joguei esses jogos em Sesimbra. Quando voltei a casa, aquela fase de comprar jogos compulsivamente. Coitado. Alguns jogos, entretanto, já tentei. É que uma pessoa quando compra compulsivamente, compra, né? Um bocadinho sem critério. Alguns deles percebi que não era para mim, ou não era para aqui para. E nunca mais saíste desse buraco. Nunca mais. Exatamente. Nunca mais. Ganhaste foco se calhar e depois então aí é que nunca mais te pararam, não é? Sim. Houve ali uma altura em que tive menos assíduo na mesma.
e até mesmo nesta coisa da comunidade, né? Ou seja, eu percebi que havia aqui este mundo, mas era só comigo e com os malta aqui em casa. Mesmo esta questão da comunidade, até foi agora mais tarde, para em 2017 mais ou menos, em que comecei assim a estar mais desperto. Agora sim a comprar jogos de uma forma mais criteriosa, vejo bastante mais reviews e percebo se faz sentido, se não faz sentido. Então, Mas, entretanto... só uma coisa sobre esse ponto, o que é que, e já começando até na nossa conversa, o que é que tu achas da arte, então, quando tu estás a ser mais criterioso, a arte da caixa, que peso é que teve até agora, e até estou curioso, na primeira altura que tu compraste os primeiros jogos, que não foste tão criterioso, quão peso é que tinha a arte da caixa, na parte de fora da caixa? Olha, eu por acaso, lá está, porque é que eu ia falar da questão do menos bom ou bom no Dixit e Jungle Speed? O Dixit pelo bom, né? Da arte, aliás, a arte é o core quase do jogo, não é? Portanto, um exemplo de uma boa arte e depois fazem vários baralhos e todos eles, cada um melhor que o outro. O Jungle Speed, porque apesar de já ter tido várias skins, aquilo já foi mudando, agora até há um totem colorido e tal. O meu ainda é de madeira, ainda é o de madeira, cor de madeira. Mas aquilo também já houve cores diferentes. Acho que agora o mais recente, até o background está mais neutro, portanto a forma destaca-se um bocadinho mais. O meu não é assim, é o intermédio, porque acho que ainda há uma versão anterior à minha que ainda é mais confusa, as cartas. São mais confusas. Depois há outra coisa, que é a questão as cartas não são muito friendly para quem é daltónico, porque as formas não há nada que represente a cor, não é? Que distinga a cor. O que também num jogo de velocidade talvez fosse difícil, eles sairiam um bocadinho prejudicados. Pronto, mas para ir à tua pergunta, eu na altura lembro, por exemplo, de ter comprado jogos até mais abstratos, como o Pylos, o Corridors, o Quarto, que também, apesar de serem abstratos, eu por acaso comprei a versão mini dos três. Há a versão mini e a versão normal. Por ser mais portátil, comprei as versões mini. Mas eu acho que nesses jogos abstratos os componentes têm um peso grande, porque a arte não há um tema, não há algo que agarre fortemente para se fazer ilustrações, né, com base num tema, mas os componentes são bastante importantes. Daí normalmente são componentes de madeira, bem cuidados. Porque na altura houve ali um QB. Acho que foi mesmo o comprar. Sim. Mas então, e só voltando só à pergunta, e quando tu estavas na prateleira, e no momento em que compraste, que não consegues olhar para os componentes no seu interior, como é que tu vês a caixa? Porque aí, não é, quer dizer, a não ser que tu esteja montado. Sim, eu acho que na altura eu lembro que era tipo, lia o que é que o jogo era, sobre o que é que era o jogo e tipo, acho que isto vai funcionar. Pronto, eu trazia. Lembro-me que nessa altura comprei o 7, por exemplo, que é um jogo que de vez em quando vai à mesa, mais em piqueniques, em família assim rápido, mas não tem arte propriamente nenhuma, mas pronto, funciona para aquilo que se propõe. Eu vou fazer aqui a confissão antes de passar ali a palavra ao Bruno, que normalmente eu costumo ler sobre os jogos e tudo, mas também já estive nos momentos onde olhei para um jogo e disse assim, nunca ouvi falar deste jogo, ou diz-me qualquer coisa, mas não estou a ver, e depois é aquela coisa do, posso ir agora abrir o telemóvel, mas a caixa é tão bonita. Epá, acho que quanto é que custa? Depois, assim, se fosse uma coisa de 200 e tal euros, eu dizia, pronto, a caixa pode ser muito bonita. Mas agora, se for assim dentro de um preço aceitável, posso-vos dizer que já caí confesso aqui, que caí nessa tentação e não me arrependo por acaso, e correu, já correu bastante bem alguns jogos e pronto, um gajo também tem que experimentar de vez em quando. Mas olha, Bruno, também, passando a palavra. Epá, tu agora estavas a fazer a tua confissão, eu faço a minha. Eu já comprei vários jogos porque a capa me chamou a atenção e aquelas compras de impulso em que eu estou no sítio, se calhar na hora errada, e como eu estou lá tenho que comprar. É um pouco assim. Não, mas isso já foi, eu fazia isto com alguma frequência já há vários anos. Eu acho que para nós os quatro, que se calhar já estamos há algum tempo no hobby, já sabemos onde ir procurar informação sobre os jogos. Há sempre aquela tentação de ver um jogo que nós não conhecemos e cuja capa nos chama a atenção e compro ou não compro, mas vamos a um BGG ali rapidamente com o telemóvel e conseguimos ver se nos interessa ou não. E eu acho que para quem está há pouco tempo no hobby, isso pode ser, não direi complicado, porque comprar um jogo pode ser uma boa experiência ou má e vai-se aprendendo depois quando se joga é que se tira a prova dos três. Agora, para quem já está há algum tempo neste hobby, eu duvido que isto ainda seja um problema. Pode acontecer de vez em quando ou não,
Acontece, ainda me acontece, mas sim, respondendo à tua questão, a arte da capa ainda tem muita influência, brilha aos meus olhos e eu fico logo fascinado, quero saber mais, e às vezes eu acabo por comprar o jogo porque a capa estava ali iluminada, parecia que estava ali com um foco, com um highlight, e foi dessa forma que eu descobri o jogo. Miguel, Bruno, desculpa, não, era só para te dizer uma coisa, que tu deste agora um exemplo de que a capa do jogo é muito gira e portanto eu vou comprar, mas já me aconteceu eu estar numa FNAC, por exemplo, estava lá a passear e pronto, e depois parei na zona dos jogos de tabuleiro, naquela do, olha, deixa cá ver o que é que há, depois até acabei por não levar nada, mas isso também não é importante, mas ao meu lado estava um senhor que estava completamente perdido e via-se perfeitamente que o senhor não estava familiarizado com a coisa, e o senhor pega num passo ao desenho e ficou a olhar para a caixa do passo ao desenho e fez o que toda a gente faz, não é? Que é virar a caixa ao contrário, exato. volta a virar para a parte da frente e depois põe aquilo na prateleira porque não sabia o que é que aquilo era e não sabia se era giro ou não, mas lá está, mas como a caixa não era bonita o suficiente, se calhar, o senhor acabou por não levar. Aliás, a sorte do senhor é que depois estava lá eu ao lado e eu por acaso, eu reparei, eu depois fui falar com o senhor e eu disse-lhe, olha, desculpe, mas o jogo que acabou de pegar é muito giro. É para várias pessoas, pronto, e depois estive lá a explicar um bocadinho como é que era o passo ao desenho e não sei o que mais, e o senhor ficou altamente entusiasmado porque realmente aquilo se calhar era para ele, mas, para ele, para a família, para os amigos, etc. Mas, naquela altura em que o senhor tira o jogo da prateleira e olha para a caixa e vira ao contrário e volta a virar ao contrário, aquilo não lhe disse nada. É verdade. Ainda bem que lá estavas, senão ele levava uma versão do Monopólio qualquer, só para despejar, que é o que muitas vezes acontece. Não ia, sim, ou isso, conhecem, não é? Sim, ou isso, ou então não ia levar nada porque não ia levar nada. Mas nesta situação em particular, o senhor acabou por levar porque ficou super contente com aquilo. Pronto. Pegando só nesse ponto, e acho que antes de passar a devolver a palavra ao Bruno, deixo aqui no ar, será que o quão importante é o design, do ponto de vista de passar uma mensagem sobre o que é o jogo? Não é só marketing, o que tu fizeste não foi marketing do ponto de vista de convencer a pessoa a jogar, mas se calhar explicaste-lhe o jogo, é o que estás a dizer. E se calhar certo design que não é capaz, pode ser muito bonito, ou ser artisticamente muito interessante, mas depois se não passar uma mensagem, uma das mensagens na venda é pelo menos o que é que está dentro daquela caixa, porque a caixa é fechada, não é transparente. Deixa a questão para o ar, para a conversa, mas força, Bruno. Não, é no seguimento do que tu estás a dizer, e queria também saber aqui a opinião do André sobre isto, e a vossa também, se a quiserem dar. E isto aqui já falando mais da indústria em si, não tanto da comunidade. Eu gostava que as editoras se preocupassem mais em colocar uma arte, seja bonita ou feia, porque o conceito bonito varia, aquilo que é bonito para mim pode ser feio para vocês, mas eu acho que deveriam colocar, e sobretudo aqui na caixa, porque é o primeiro impacto que tem sobre a pessoa que vê o jogo na prateleira, é dar uma ideia daquilo que nós vamos encontrar na caixa. E para quem já ouve os nossos podcasts já há algum tempo, sabe que eu prefiro jogos Euro. E os jogos Euro são muito típicos de ter um camponês, um agricultor com uma ovelha lá atrás. Isso não me irrita. Eu gosto daquele tipo de arte. Se calhar a gente diz que aquilo é horrível, mas aquilo chama-me. Se calhar já estou mais habituado e aquilo, se eu vejo que é um jogo com aquela arte, se calhar é um jogo que me interessa porque é um jogo Euro, tem aquela temática. Quando não é isso, é um comboio com uma estação, pronto, é mais ou menos isso. Mas eu sei, e acho que cada vez mais a arte é mais preocupação das empresas que publicam jogos. Os jogos estão cada vez mais bonitos, há que dizer, seja o conceito de beleza, seja lá qual for, mas estão cada vez mais trabalhados. Mas eu sinto que alguns jogos, sobretudo jogos pesados, têm caído no erro de embelezar demasiado as capas dos jogos e até os tabuleiros. Isso não é mau para quem já está há muito tempo no hobby. Eu, se tiver um jogo em que as mecânicas é que me interessam, mas a capa é bonita, o tabuleiro é bonito, às vezes até pode ser uma distração quando há demasiadas cores, quando há muita coisinha, mas quando é bonito, ótimo. Mas poderá não levar ao engano a alguém que olha que capa tão bonita, tem um coelhinho e não sei o quê, blá blá blá, e depois de repente é um jogo que te vai queimar o cérebro. Eu não sei se, ok, se calhar estão a querer chegar a mais gente,
é possível, mas eu não sei até que ponto isso é bom para quem está a iniciar-se no hobby. Pode ter uma má experiência porque, lá está, como o Miguel disse, há gente que passa por um sítio, vê jogos e leva porque a capa lhe interessou. Chega a casa, não consegue jogar o jogo e não se interessa mais por jogos. Eu vou só dar aqui um exemplo de um jogo que foi muito falado, não sei se há 2 ou 3 anos, que é o Colosseum, não sei, é o Coliseu. Qual O Colosseum, Colosseum. Ok, sim, sim. que teve uma segunda edição há pouco tempo pela TMG Games e antes era da Days of Wonder. E a arte é completamente diferente. O reprint foi completamente deitado abaixo por quem já conhecia o jogo. Porquê? Porque infantiliza muito, o tipo de arte infantiliza muito o jogo. O jogo acho que até nem é muito complicado. E se eu não conhecesse a primeira edição, eu diria a segunda edição é mais bonita, na minha opinião. Mas na minha opinião, lá está, é o meu gosto pessoal, eu estou a jogar um jogo, por exemplo, da Roma Antiga, eu prefiro aqueles mapas com cores pastéis, se calhar assim muito pálidas. Não me importa nada do que ter uma coisa muito vibrante. Isto é a minha opinião, eu não sei qual é que é a vossa. André, dá-me os teus 5 cêntimos sobre isto, se faz favor. Sim, eu confesso que quando estava a pensar em jogos para os vários pontos desta temática, eu estava a pensar num ou dois que lembro-me de já ter passado por ele e confesso que não cheguei a perceber a relembrar quais é que eram, mas já houve uma ou duas vezes que eu senti foi que a capa, isto não vai bem ao encontro do que estavas a falar, Bruno, mas que a capa não tem nada a ver com a restante arte. Parece que foram duas pessoas diferentes que desenharam as coisas. Acontece muito. Até mesmo em termos de registro, parece que não é a mesma coisa. E isso é quase como defraudar é tão bonita a capa e isto é tão feio, ou até ao contrário, não é? Mas eu acho que isso tens razão. Sim, eu acho que a experiência aquilo que a capa nos transmite deve ir ao máximo ao encontro daquilo que o jogo vai transmitir, a experiência que vai transmitir. Acho que um jogo que seja mais adequado a um público mais infantil, ou um jogo mais leve, familiar, ou insiro-me desde já nesse público mais familiar. Acho que a arte deve também ir ao encontro disso, não é? Por acaso, curiosamente, 2 dos jogos que pensei em falar nesta conversa, por causa da experiência que eu acho que, enquanto estou a jogar, sinto que estou naquele mood, são por acaso do mesmo designer e do mesmo ilustrador, o designer é o Wolfgang Vars, e que são o Quacks e o Taverns of the Portal. Sim. Que são 2 jogos que já são um bocadinho familiar mais, pronto, mas que eu acho que aquela arte, quer seja no Quacks e que nós somos charlatões e estamos ali a cozinhar poções que podem ou não funcionar, não é? Quer seja nas tavernas em que estamos a construir a nossa taverna, a melhorar, aquele ambiente que vai um bocadinho ao encontro desses, talvez das cabrinhas e dos agricultores, não é? Eu acho que representa bastante bem aquele ambiente e acabo o jogo e penso, senti-me naquele ambiente. É muito isso é evocador fixe. do tema. É muito exatamente. Quando evoca o tema, isso é muito fixe. Sim. Mas isso é um ponto também que vocês estão a fazer, que é a arte, se calhar então e eu se calhar ponho também os meus 2 cêntimos nisto, se calhar é a principal responsável pela envolvência do tema. Se calhar até mais que a mecânica, vamos ver o que é que vocês acham. De vez em quando a mecânica aplicada com uma arte diferente muda de tema e o que nos prende de vez em quando mais ao tema é a ilustração, o tabuleiro, as peças de vez em quando que têm mais a ver, que não são só cubinhos de madeira e que estão de alguma forma até algo embelezadas. O que é que vocês acham, André? É aí que é a âncora para o tema ou a mecânica assim, que consegue fazer isso? Eu sou suspeito, claro que a minha formação é design da comunicação, e portanto eu sou uma pessoa muito visual e eu como mesmo muito com os olhos dos jogos, né? Há já os jogos, normalmente não me lembro quais, mas eu tenho ideia de já haver jogos em que não puxo para jogar minimamente porque a arte não me agrada. Se calhar são grandes jogos, se calhar são jogos incríveis, mas é tipo, pronto, não me agrada, estás a ver? Não, certo. Se for um Miguel Coimbra, aí já estou comprado. Pronto, mas eu acho que durante o jogo, quando a arte, como estava a Bruno a dizer, é evocativa do tema, acho que o ambiente é... Por exemplo, um exemplo, o jogo Mysterium, toda aquela envolvência de terror evoca muito bem aquele ambiente. Depois o facto deles sugerirem que o fantasma não fale, que só bata na mesa, por exemplo, tudo aquilo está ali bem desenhado para aquela experiência.
E curiosamente, também há mais 2 jogos que têm a ver com terror mas lá está, o Mysterium, não sei se a mecânica em si evoca aquilo. Pronto, a questão dos sonhos, a questão de... Pronto. Mas há outros 2 jogos que também têm a ver com terror e que a arte está muito bem conseguida, na minha opinião, e que as mecânicas também vão buscar isso mesmo, que é o Fury of Dracula, em que eu estou a falar da 4ª edição, que é a que tenho, e das 2 vezes que já joguei, senti mesmo, durante aquelas 2 horas que jogamos, sentimos mesmo que estamos lá, e eu por acaso fiz as 2 vezes de Drácula, uma delas com a minha família, outra na Invictacon com o Tiago e a Ana, e eu era o Drácula as 2 vezes, e tu sentes mesmo a cena de estar escondido, e depois ele anda atrás de nós, depois há aquela, acho que em termos de curva, o jogo está muito fixe, que é, os Hunters começam por achar que nunca vão encontrar o Drácula, de repente o Drácula está mesmo a ficar no beco, tipo, a ser apanhado, de repente eles descobrem o rastro e depois há o combate. O combate também está muito bem desenhado, porque agora é na 4ª edição, acho que a 3ª edição já é assim, é com cartas em vez de dados, portanto está ali uma cena também fixe de combate. Acho que tudo aquilo está muito bem agarrado em termos de mecânicas e arte, assim como o Abomination, o Hair of Frankenstein, não é? Sim. Em que a arte é medonha, né? É macabra mesmo. Está muito fixe. E depois a cena de tu ires buscar sangue, e o sangue é mais facilmente perecível, e os ossos não se degradam. Tudo aquilo é altamente... E lá está, eu acho que vocês já falaram desse jogo aqui no podcast. Eu falei, sim. E realmente uma criança a passar por ali e a ver cabeças decapitadas pode não ser a cena mais... Foi mais ou menos isso que o Bruno disse na altura também. Sim. Foi isso que aconteceu, sim. E é curioso eu estar a referir a questão da arte, evocar... Se calhar tem a impressão mais facilmente isso acontece, mas 3 jogos têm a ver com uma ambiência mais de terror, não é? Que evoca bastante bem esse ambiente, na minha opinião. Não sei se concordam, mas eu acho que essa parte enquanto as pessoas estão a jogar é importante a arte, sim. Acho que se for tudo muito flat, tudo muito... E não só a arte, mas também os componentes, né? Se forem cubos, em vez de cubos forem tokenzinhos ou de madeira com a forma dos recursos, por exemplo, então ainda sentimos mais envolvência. Em vez de cubos, né? Cubos gerais. Miguel, a tua opinião então também sobre estes pontos, e também para lançares aqui. É assim, eu acho que estamos todos de acordo que se o tabuleiro for mais bonito, se bem que não em excesso, não é? Porque às vezes, se calhar, cor a mais e envolvência da arte a mais, se calhar também estraga, digo eu. Por exemplo, o jogo que eu trouxe para esta rúbrica tem umas ilustrações também que eu acho fantásticas, mas há coisa de uma meia hora antes de começarmos a gravar, eu olhei aqui para uma caixa que eu tenho aqui atrás de mim, que é o Tokaido. E eu lembrei-me, isto tem umas ilustrações que são bonitas para o que é. E, no entanto, é super minimalista e é super... A caixa quase não tem nada. É quase que o tipo de letra, no fundo, já é arte, não é? Depois eles quase não precisavam fazer mais nada. Mas sim. Portanto, e de repente eu lembrei-me, então, mas, pois, eu também tenho aqui o Tokaido, que isto também... Ou seja, apesar de ser completamente minimalista, eu acho que fica tão elegante e tão bonito que se calhar até nem é preciso mais do que isso. Agora, claro, depois se tiver uns tokenzinhos melhorzinhos, etc, não sei o quê, pronto. Mas isso depois já são gostos. Pegando nisso, André, queria perguntar a tua opinião sobre... E as miniaturas? Para ti, aquilo é arte? Não é? O que é que tu achas e o que é que vocês acham? Ou se ele faz aquilo arte. Era aí que eu queria chegar. Que é, em especial, miniaturas que não estão pintadas, as miniaturas que já vêm pré-pintadas, ou que depois há pessoas que pintam e que fazem os trabalhos fabulosos a pintar e a pôr coisas a mais, enfim. Terreno e tudo, é verdade. Tudo e mais alguma coisa. E ficam coisas espetaculares. Olha, eu por acaso, apesar de trabalhar no Staminé com papel e fazer coisas muito intrincadas, com muito detalhe, com bisturi, tenho paciência para isso, adoro fazer isso. Confesso que pintar miniaturas não me peçam para fazer isso. Porque, ou que também há pessoas que dizem que isso é terapêutico. Pronto, prefiro se calhar o bisturi e os cortes.
Eu, por acaso, comprei o Fury of Drácula na 4ª edição, porque é a diferença que tem da 3ª para a 4ª é as miniaturas pintadas, que são só 4, ou são só 5, são só dos Hunters e do Drácula. E quando vocês falam em miniaturas, eu pensei naquelas grandes, aqueles monstros bem volumosos no meio do tabuleiro. Eu confesso que não me agrada, é algo, pessoalmente, não me agrada, mas... Por exemplo, não tenho o hábito de colecionar figuras, como há, por exemplo, amigos meus que têm essas figuras de cómics e assim, não tenho esse hábito, ou seja, não gosto desse tipo de colecionismo, pronto, não me identifico, mas eu acho que aquilo é um trabalho incrível de modelação, de criação daquelas formas, é incrível, e é incrível também quando as pessoas pintam, que dá ali uma profundidade bastante interessante à cor cinzenta, né, que seria só a default. E acho que isso também, acredito que, eu confesso que nunca joguei um jogo de miniaturas, mas, por exemplo, um Gloomhaven, né, que tem, por exemplo, ou um Mansions of Madness, coisas assim desse género, calculo que aquilo, se fossem só uns tokens de cartão com um suporte, com uma base, tivesse, né, outro impacto, sim. Muito menos impacto do que ter mesmo as miniaturas em cima do tabuleiro, sim. Por acaso, desculpa, o Gloomhaven eu acho que até nem é... Tem algumas miniaturas. Até nem é... Tá bem, sim, mas tem as miniaturas para os heróis, ou para as nossas personagens, mas depois os inimigos estão todos em standees de cartão, portanto... Ok. Sim. Portanto, Lá está, não é uma área de jogos que eu conheça muito, porque é que vê assim uns nomes mais pesados do género. Deve ter. Não, tem, mas não são assim tantas quanto isso. Mas acredito que isso dê ali bastante oportunidade à experiência de jogo. Eu acho que no final é sempre isso que estamos a falar, né? É sempre da experiência, né? Se a experiência ganha com a arte ou não, com uma melhor arte ou não. Eu confesso que vejo isso muito mais. Há bocado o Bruno estava a falar dos Eurogames, tirando os Eurogames que agora possam estar aí parar ao Kickstarter e pronto, podemos ter uma conversa toda sobre plástico e o Kickstarter, e isso dava um tema só para um episódio, mas será uma relação direta entre quantidade de plástico e quanto dinheiro é que conseguem angariar no Kickstarter. Mas a realidade é, tipicamente os jogos americanos eram jogos que mais plástico traziam, mais essas miniaturas e de vez em quando, não me lembrar do Max vs Minions, foi o primeiro jogo com toneladas de plástico que eu comprei, e quando abri aquilo disse, ok, isto nunca mais acaba de miniaturas, e a realidade é que ele tem 4 poses, tem 98, acho eu, 98 minions, mas só há 4 tipos, ok? Só fizeram 4 modelos. Mas depois, estávamos a falar do Gloomhaven, não tem tantas miniaturas, mas cada miniatura é única, ok? Cada herói é único, cada figura é única. E isso aí, no que tu estavas a dizer, André, na minha opinião, tem muito mais valor do ponto de vista artístico, uma pessoa que fez, sei lá, 30 ou 40 modelos diferentes para caracterizar 40 personagens diferentes que existem no jogo, do que fazer 4 modelos e depois mandar ali fazer impressão em massa no molde de centenas dessas peças. Mas eu também sou, pronto, aqui na equipa se calhar sou a pessoa que gosta dos RPGs e que gosta dessas coisas. E digo-vos, eu vivi a vida toda a jogar RPGs onde aquilo tinha um papel e uma caneta e alguém a contar a história, ok? A coisa de começar a ver os livros impressos nas terceira, quarta, quinta edição de Dungeons and Dragons, por exemplo, pronto, ok, os outros tinham ali umas ilustrações e umas coisas assim, mas tu tinhas que puxar pela tua cabeça e imaginar aquela personagem. Agora já é mais fácil, consegues ter mapas e coisas, e já há muita ajuda para a tua imaginação, mas a verdade é que as miniaturas, para mim, têm o seu valor. Não precisa ser uma Deluxe Edition para trazer isso, tem o seu valor. Mas vocês tocaram num ponto que eu também vou lançar outra vez de volta para a conversa, que foi o André até que tocou nesse ponto, foi os jogos abstratos, e tu falaste no Tokaido, que é um jogo extremamente temático, mas para mim está ali no limite entre, ele é tão minimalista que será que conseguias considerá-lo até abstrato, Miguel, por estás a perceber? Porque tem um tema, por isso não é abstrato, e eu digo logo assim, a minha opinião não é que ele deixa de ser abstrato por causa disso, mas do ponto de vista de design o tema que o traz é tão minimalista que ele passaria perfeitamente por ser um jogo abstrato. E depois, voltando ao ponto da capa, eu não sei se uma pessoa que não conhece o jogo olhava para aquela capa e entendia o que é que... Olhava para a capa e para a caixa e entendia o que é que o jogo tinha. O jogo é lindo, o jogo é fantástico. E era pela arte. Uma pessoa que compra aquele jogo
sem saber, sem ter visto nenhum vídeo do jogo, tem que o estar a comprar pela arte, que é tipo muito acima, uma fasquia, na minha opinião, muito acima da média, vamos dizer assim, dos jogos. E daí a minha questão. Os jogos abstratos, que não têm grande tema e que não têm tema nenhum, na realidade, nem é grande nem nenhum, só vão conseguir viver pela mecânica e pela sua arte minimalista. Então esses jogos estão condenados a ficar nas prateleiras das pessoas que não veem vídeos sobre os jogos, ou então têm que trabalhar muito mais artisticamente para se vender na prateleira. O que é que vocês acham, André, da tua opinião já agora sobre esse ponto? Eu acho que concordo com isso, porque realmente eles, por exemplo, pensando nos jogos que falei há pouco, comprei o Pylos, o Corridor e o Quarto, assim, comprei os três de uma sentada. Eu comprei-os que me agradou a mecânica, a ideia do jogo, né? Por acaso o meu preferido dos três é o Pylos, que é só um jogo de 2 jogadores de pirâmide. E agradou-me precisamente esse lado das 3 dimensões. Tu tens por níveis, construção em altura, isso agradou-me. Claro que nesse tipo de jogos os componentes, o tipo de componentes é importante. Até acho que a Gigamic tem uma série só assim de jogos de madeira dessa série, essa redundância. Mas eu na altura comprei pela ideia do jogo, não foi pela arte. A caixa agora até, a nova edição até é assim mais branca, é um fundo branco e com o tabuleiro do jogo, os componentes na capa. Na altura a minha versão ainda é a caixa até mais escura, é uma caixa mais acinzentada e portanto até mais, não tão agradável, diria eu, não tão fresca. Se calhar esta versão nova é mais fresca, se calhar até puxa um bocadinho mais a alguém comprar sem saber do que se trata. Mas eu realmente, e vou até voltar um bocadinho atrás, não devo ser, e o Miguel quase confirmou isso, não devo ser a única pessoa que quando vai à FNAC e vejo alguém assim, um bocadinho à deriva, me dá vontade de dizer, olha, eu não trabalho aqui, mas posso lhe falar um bocadinho sobre os jogos. Estás com a Bíblia. Dá vontade. Não, é só porque eu acho que se a pessoa estiver disposta a isso, obviamente, e se não te disser logo de entrada quem é este, o que é que este está aqui a fazer. Claro. Mas se a pessoa estiver minimamente disponível, eu acho que nem que seja 5 minutos de conversa com a pessoa e mostrar, olha, isto é giro, aquilo é giro, para quem é e tal. 5 minutos de conversa com a pessoa, dar 2 ou 3 sugestões e na altura o que me aconteceu foi dizer ao senhor, olha, vá ao YouTube, procure, porque há vídeos disto. Tire uns nomes, a sério, tire uns nomes de uns que achou melhores. Vá ao YouTube e veja, a sério, são muitos giros e às vezes a capa engana um bocadinho porque, engana entre aspas, não é? Mas não dá a conhecer o que é o jogo. Sim. Portanto, vá ao YouTube porque há imensa coisa sobre isto. Sim, obrigado e tal. Desculpa interromper, André. Não. Eu ia só dizer aqui em relação a este tema que o que é que a arte pode fazer por um jogo abstrato. Eu tenho aqui 2 exemplos que eu duvido que teriam o sucesso que têm neste momento nesta comunidade se não fosse pela arte. Splendor e o Century Spice Road. São 2 jogos muito parecidos e que são, sobretudo o Splendor eu acho mais abstrato até do que o Century, mas basicamente são mecânicas e que poderia ser outra coisa qualquer, mas cuja arte, lá está, são opiniões, eu gosto muito tanto uma do outra, apesar de no Splendor serem as cartas e depois serem, lá está, as poker chips, que também para mim são arte. De componentes, não é? Faz toda a diferença. E que agora até há uma nova versão do Splendor que é da Marvel. O jogo acho que é praticamente igual, só que puseram um tema para chegar a mais gente. Lá está. Mas é um dos jogos mais vendidos dos últimos anos, dos mais conhecidos, com mais, não sei, não vou dizer prémios, mas dos mais reconhecidos. E é um jogo abstrato. E cuja arte eu acho que fez muito pelo jogo. A capa do Splendor até tem já tipo um sticker, né? 1 milhão ou coisa assim, já aqueles chamarizos, né? Acho que já há edições com isso, tipo 1 milhão vendido, coisa assim. Ajuda. Eu acho que na altura o King of Tokyo que comprei tinha uma coisa dessas. Não comprei por isso, mas na altura a edição que comprei tinha uma coisa dessas. É o FOMO. É o FOMO a funcionar, não é? Fear of Missing Out. São 1 milhão de cópias, eu também tenho que fazer parte. Eu tenho que ter um. Exato. Mas eu ia falar por acaso de... Não sei se Marco... sim. Ia falar de 2 coisas que já tocaram nisso, mas que é também a questão dos componentes. E até há um jogo que eu gosto muito da capa. Adoro a capa. E que os componentes também são
claramente um plus em cima da mesa. E é curioso que o jogo é abstrato, se formos a ver o que é um jogo de estratégia abstrata, mas para mim o jogo é muito temático, que é o fotossíntese. Sim. Que é um jogo que eu percebo porque é que ele é abstrato, mas no entanto eu acho que é muito temático, tipo, aquilo anda à volta, ao sol, estão certos pontos de luz, de acordo com as sombras das árvores. Acho bastante mais. Mas acho que é um jogo que, em termos de componentes, são muito fixe, né? A questão do 3D. E quando acaba o jogo, o tabuleiro está bastante bonito, sendo aquela questão de tirar uma fotografia. E a capa também é bastante agradável, é quase como. Faz muito lembrar, não a mesma coisa, mas consigo relacionar com o Wingspan, por ser algo de natureza, muito relaxante. Ambos os jogos, por acaso, a mim relaxam a jogar. Mas as pessoas que se calhar jogariam, uma pessoa que não joga jogos de tabuleiro normalmente, talvez, e se fosse pela arte, quer de um, quer do outro, se calhar o fotossíntese é um bocadinho mais acessível do que o Wingspan, não é? Ou seja, são duas artes semelhantes para dois jogos diferentes, em termos de complexidade, até se calhar de público a que se destinam. Eu também tinha uma pergunta, até mais assim em jeito de provocação, que é, também não sei o que é que as pessoas que não costumam jogar jogos de tabuleiro procuram numa capa de um jogo de tabuleiro. Ou seja, eu não sei... Boa pergunta. Para lançar até à comunidade que nos está a ouvir, se quiser responder, o que é que vocês procuram? Por acaso é uma excelente pergunta. Porque, assim, pensando em vários jogos, por exemplo, como já falei, o Fotossíntese ou o Wingspan, de repente colocas será que é, por exemplo, um arraial em que as pessoas se identificam com a temática da capa e se calhar as de Lisboa até se identificam com quem ilustrou, que foi o Nuno Saraiva e que ilustra as festas de Lisboa normalmente, e portanto por aí também tem alguma empatia com a capa, ou as pessoas do Porto compram o Porto por ser o Porto. Então não sei o que é que as pessoas procuram, não é? Ou seja, porque convenhamos, as capas do Monopólio são feias. E venderam bem, não é? Venderam bem. Mas sabes que, por exemplo, agora metem um Super Mario Kart junto ao Monopólio, porque existe a versão do Super Mario, não é? Sim. E isso ainda vende mais porque já temos o Super Mario na capa aliado à marca Monopólio. Sim. Portanto, isso também ajuda. E agora, falando dessa provocação, eu por acaso agora estava a pensar nisso, não estava à espera dessa pergunta, mas quando vêm cá a casa e vêm aqui à minha estante de jogos, gente que não conhece jogos, eu por acaso fico curioso para saber quais são os jogos que pegam e tentam... Sim. Gostava de dizer isto. Olha, Dinosaur Island é um dos jogos que ficam, epá, isto deve ser giro, deve ser Jurassic Park e não sei o quê, pronto, mas porquê? Tem muita cor, tem dinossauros, não sei se é pelo tema ou não. Pois. Agora, não pegam lá está, com os camponeses e com as ovelhas atrás, nesses aí não pegam. Porque é muito pastel, é muito pastel. É verdade. Portanto, não, a coisa não vai, sim. Mas é uma boa pergunta e realmente eu acho que a capa pode, lá está, como eu disse no início do episódio, a capa pode influenciar a compra, tal como pode influenciar aquilo que uma pessoa quer jogar. Será que, por exemplo, um Tokaido até vende porque alguém está tão farta de cores e tudo a acontecer na capa que quer algo mais simples? Até porque depois, não sei se foi depois do Tokaido, mas há alguns assim, o Magic Maze também é uma capa bastante branca, com o Bad Bones também é só branco com o dragão e a torre no meio da capa. O When I Dream também é uma caminha com os sonhos e é tudo branco, ou seja, há alguns jogos já assim com um background branco, só com um objeto. É uma tendência agora. É quase uma tendência, sim. Time Stories, só diz Time Stories. Time Stories e o Fog of Love, não era? Fog of Love também. Mas tem as duas pessoas de costas, sim. artisticamente até, mas sim, completamente. Mas o branco acho que é a cor mais predominante, sim. Tenho essa ideia. Até o Smartphone Inc., que tem imagens, o branco é a cor predominante, realmente é uma tendência. Até no tabuleiro, não é? Até no tabuleiro, se pensarmos bem no tabuleiro, o smartphone também é bastante branco. Sim, senhor. Olha, eu se calhar ia sugerir avançarmos para a nossa rúbrica e continuarmos a falar então sobre jogos de tabuleiro neste tema. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos que estão ligados ao tema do episódio. Como é hábito, a rúbrica em que nós trazemos nesta rúbrica as nossas opiniões e visões pessoais sobre o jogo que está ligado ao tema. O tema de hoje é a arte dos jogos de tabuleiro e hoje, excepcionalmente, não temos 3 jogos, mas temos 4 jogos. André, muito obrigado por também participares na nossa rúbrica e como convidado, damos-te a palavra já para dares o pontapé de saída. Que jogo então é que queres falar hoje na nossa rúbrica?
Olha, o jogo que eu trouxe é um jogo que por acaso comprei naquela onda de jogos naquela onda inicial de jogos comprados compulsivamente. É de 2007, é o Marrakech, é um jogo de 2007, desenhado pelo Dominique Erhardt, acho que é assim que se diz. E os artistas são o Victor Boden, Marie Cardois e o Dominique Erhardt, também o mesmo designer, também ilustrou. Eu escolhi-o não foi pela arte em si, que não é feia, não acho que seja feia, mas não é transcendente. Mas, ele é publicado em Portugal, penso eu que pela Mora Piaf, é da Gigamic, mas distribuído pela Mora Piaf. E eu escolhi-o porquê? Sobretudo pela questão pessoal, que é um jogo bastante relevante para mim, porque é um jogo muito simples, extremamente simples. É um jogo de lançamento de dado, roll and move, mas tu podes... É que lá há um senhor, é o senhor Hassan, nós estamos no mercado de Marrocos e estamos a colocar tapetes, cada um tem as suas cores de tapetes, e portanto vamos, em cada turno, escolhemos para onde é que vai o senhor Hassan, se vai em frente, direita ou esquerda, nunca para trás. Lançamos um dado que tem uma vez 1, uma vez 4, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Portanto, vamos aí ver um bocado as odds, né, que temos para andarmos. E depois colocamos um tapetinho da nossa cor numa das arestas, desde que esteja a tocar nesse quadrado onde está o Sr. Hassan. Vamos recebendo dinheiro se alguém calhar nas nossas cores. Portanto, é um bocadinho área control. E eu escolhi sobretudo porque, por um lado, pela questão dos componentes, aqueles tapetes são algo que não deixa ninguém indiferente. Nós até chamamos que é o jogo dos tapetinhos. Ou seja, o jogo, como viram, é muito simples mesmo, e muito familiar, e foi esse o motivo também, e é um motivo pelo qual me é bastante especial, que é o ter conseguido pôr a minha mãe a jogar jogos de tabuleiro, destes modernos. E então recordo assim muito com bastante carinho um momento que estamos os 4 em família a jogar o Marrakech. O meu pai já o tinha conquistado com o Azul, também um jogo que com uns componentes bastante que também não deixa ninguém indiferente e que ficou bastante marcado também por isso, foi marcante por isso. Pronto, a arte é muito bonita também, a arte, sim, também. Mas sim, realmente o Marrakech é um jogo que me diz bastante, e essa questão dos componentes dá muito ao jogo. Os tapetinhos. Que agora também ficou aqui branded Marrakech, o jogo dos tapetinhos. Muito bom, obrigado, André. Bruno, da tua parte, que jogo traz tu hoje para nós? Então, o jogo que eu trago hoje é o Time Stories, que foi publicado em 2015. Os criadores são vários, eu vou dizer aqui só 2, porque depende dos módulos que jogarmos, porque são criadores diferentes, mas a Peggy Chassenet e Manuel Rosoi são aqueles, se calhar, mais que se integram mais na fabricação destes diferentes módulos. Tem vários artistas, alguns deles que eu vou aqui mencionar, que é o Pascal Quido, que também trabalhou no Sherlock Holmes Consulting Detective, no Splendor e no Elysium, o Ben Carré, do Deception, Murder in Hong Kong e o Libertalia, e o David Lecosu, do Lord of the Rings, The Card Game. Isto é publicado pela Space Cowboys, ou Asmodee, porque já adquiriu os direitos da Space Cowboys. E o que é que se trata do Time Stories? E antes disso, porque é que eu escolhi? Porque o jogo é lindo. É uma experiência em si, já vou falar em termos mecânicos do que é que se trata, mas já a capa, nós estamos aqui a falar a capa, das capas, e a capa para mim é bonita, mas é praticamente uma capa branca com uma cápsula, não é mais do que isto. E aquilo transpõe-nos logo para uma realidade e faz-nos pensar em tecnologia, faz-nos pensar em viagens no tempo. Eu só de ver a capa quero descobrir mais. E obviamente que aqui depois começa ou a ser bom ou a ser mau, porque as experiências são muito diversas, consoante os episódios que nós jogarmos. Existe um jogo base que tem um tabuleiro. No tabuleiro é onde nós vamos colocar as diferentes cartas que cada módulo traz e também os componentes. Os módulos são comprados à parte, apesar do jogo base vir já com um módulo que para mim é o meu preferido, que é o Asylum, que é passado num hospital psiquiátrico, em que nós somos personagens desse hospital psiquiátrico, desse asilo. Nós começamos logo o jogo por ser doidos, por sermos maluquinhos que estamos naquele hospital. E cada um deles tem uma doença, tem uma limitação que reage consoante algumas ações que vão aparecendo no jogo. O jogo
nós fazemos parte de uma agência ultra secreta que se propõe a resolver problemas que vão surgindo. Eu ia dizer no mundo, mas isto aqui é estranho estar a explicar, porque pode ser no passado, pode ser no futuro, pode ser numa realidade alternativa. É um pouco estranho, mas há uma máquina super desenvolvida, hipertecnológica, que nos permite viajar entre tempos, espaços temporais, realidades. E vamos resolver problemas. Esta parte, em alguns episódios, em alguns módulos, é mais presente do que noutros, mas podemos, desde, lá está, estar num hospital psiquiátrico e estar a tentar resolver um puzzle, enigmas e a história, uma aventura dentro desse hospital. Existe um módulo que é o Marcy Case, que é um pouco do Walking Dead colocado no Time Stories, porque existe um surto de zombies e nós estamos a tentar salvar a humanidade. Existe um módulo mais de fantasia, que é o Prophecy of Dragons, que tem elfos, tem dragões, tem muita coisa assim. Lá está, por isso é que é difícil explicar que nós estamos a viajar no tempo, mas aqui já não estamos a viajar no tempo. Aqui é mesmo uma realidade alternativa. Existe depois o Stella Drive, que é talvez o meu segundo preferido, que é a recriação do massacre de Charles Manson, com seitas e cultura e à mistura. Muito giro este. Isto conta uma história muito gira. E para quem sabe, eu já estava com o spoiler alert aqui na minha cabeça, porque eu estava a perceber o que é que estava a acontecer e não fazia ideia que era a história do Charles Manson quando comprei o episódio. Existe depois também um que é no Antigo Egito. Existem vários. Eu estou a falar do Time Stories, o original, porque entretanto agora já há uma reimplementação em que já não é preciso comprar o base para depois incorporar os módulos. Cada módulo é um jogo em si. Eu estou a falar do normal. Quando nós visitamos locais, e a aventura é esta, nós vamos visitar vários locais dentro de um episódio, nós colocamos as cartas em forma de panorama e acreditem, cada episódio tem uma arte específica, muito diferente da outra, mas é uma arte linda. Então esta aqui do Asylum faz-me mesmo acreditar que eu estou naquele hospital a tentar resolver problemas. Os pormenores que as cartas têm, não é só o facto de nós olharmos para o panorama e vermos um quarto ou vermos um jardim dentro do Asylum, que nos faz mesmo acreditar que estamos lá dentro. Quando nós viramos a carta e tentamos perceber o que é que aquela carta tem do outro lado, tem pormenores deliciosos. Eu não quero ser spoiler, mas existem pormenores dentro das cartas em que há um quadro em background numa carta que tem ali uns sinais, qualquer coisa assim que nós não damos muito por isso, mas nós não apontarmos no papel que nós vimos ali uns sinais estranhos, nós depois não vamos conseguir resolver o puzzle. Tem coisas aqui, pormenores tão giros, que fazem deste jogo uma experiência única. Como eu disse, há episódios espetaculares. O primeiro agarrou-me e foi uma das melhores experiências que eu já tive em jogos de tabuleiro. O segundo e o terceiro e por aí fora não me chamaram muito e depois comecei a descer muito em termos de expectativa e depois apareceu a Stella Drive que me fez outra vez reganhar o gosto por este jogo. Portanto, também temos que ter sorte um pouco com os episódios que escolhemos e também depende um pouco do nosso gosto pessoal. Eu não gosto muito de fantasia, portanto, quando começa a ir para os Cthulhus e essas coisas, eu fico um pouco de pé atrás. Mas o jogo em si é uma experiência extraordinária, única. É um jogo que demora algum tempo porque temos um X tempo para resolver o enigma, o puzzle, e quando não conseguimos resolver aquilo no tempo certo, vamos ter que voltar a fazer tudo outra vez. Mas aí já temos mais conhecimento, já podemos filtrar e não ir a determinados locais, passamos aqui algumas etapas. Isto é o Time Stories, é um jogo que já esteve muito na voga, agora já não é falado tanto na comunidade, mas eu acho que teve um impacto brutal e em termos de arte é do melhor que se vê aí. Eu só acrescentava, eu chamei esse jogo uma framework mais do que um jogo, não é? Porque aquilo é basicamente alguém construiu um engine que por acaso tinha um Asylum como base, pronto, não é? Uma framework sem utilização não faz sentido, mas a realidade é que há uma comunidade online, para quem não possa nos estar a ouvir e não conhecer, que eles criaram mesmo um construtor de cenários. E alguns destes cenários, sim, podes ir online e podes construir os teus cenários e podes fazer download dos cenários da comunidade. E alguns destes jogos, acho que o Marcy Case é um caso desse, mas não tenho a certeza se foi o Marcy. Eu sei que houve um das primeiras quatro expansões que na realidade foi feito pela comunidade e eles por isso simplesmente foram lá, criaram isso um produto, né? Produziram o jogo. Não sei se depois pagaram à pessoa que o fez, acredito que sim, e vou aqui esperar que o fizeram. A realidade é, o jogo não tem fim, porque se formos fazer download e imprimir print and place daquela ferramenta, que é uma ferramenta de construção de cenários, a comunidade toda está a fazer e já ouvi dizer que são mesmo muito bons. Não tive esse tempo para ir lá ver, mas se calhar... Não fazia ideia.
Então Mas fica é a muito sugestão para interessante voltares. Yeah. Miguel, da tua parte, que jogo trazes tu na nossa rubrica 2? Ora, eu não trago um jogo, trago uma série de jogos. É É pá, mais vou-te fácil. dizer. É lá. É mais fácil. Isto é como aquelas recomendações de livros. Então, que livro é que tu trazes? Não, eu trago uma enciclopédia com 44 volumes. Não, não é. Eu trago uma série. Atenção, é uma série de jogos no sentido em que são vários, ok? Mas não são ainda assim tantos quanto isso. E acho que eles vão ficar pelos 6. Acho eu, pelo menos é o que faz sentido. Então, é o Hexplorit. Hexplorit com um H antes do Explorer. Portanto, não é Explorer, é Hexplorit, como é hexágono, ok? Portanto, tem um H antes. Os criadores são Kat Kimundri, Nathan Luz e Jonathan Mariucci. O artista é Yanis Cardin e é publicado pela Mariucci J Designs. Então, isto é uma série de jogos Hexplorit, lá está, como é hexágono, que já tem 3 jogos editados, é o Valley of the Dead King, o Shadows of Adrimon e o Sands of Shurax, e todos eles são jogos cooperativos de 1 a 6, 7 jogadores, onde o objetivo é derrotar um Big Boss, vamos chamá-lo assim. No primeiro jogo, que é o que eu conheço melhor, que é o Valley of the Dead King, o objetivo é derrotar o Dead King. O Dead King é o Big Boss lá da coisa. Então, porquê que isto encaixa aqui na arte? Porque cada jogador tem uma combinação de uma raça e uma classe, em que cada raça tem um tabuleiro de jogador específico. Já agora, para terem uma ideia, neste momento, as raças e as classes podem ser misturadas entre os 3 jogos. Então, todas as raças e todas as classes podem ser misturadas e usadas em qualquer um dos jogos. E, portanto, temos 70 raças e 52 classes. Tendo em conta que eu posso escolher uma raça e uma classe, isto dá imensas combinações possíveis e dá uma jogabilidade quase infinita, porque, a sério. Mas voltando um bocadinho atrás, cada uma destas 70 raças, tem um tabuleiro de jogador específico. E é aqui que, para mim, a ilustração brilha. Porque essa ilustração está no verso do tabuleiro de jogador. Se eu tiver um Brute, ou o que seja, no verso eu tenho uma ilustração que eu acho que é fantástica da raça do jogador. As ilustrações do manual também são ao mesmo nível e, portanto, fica realmente uma coisa mesmo muito, muito, muito bonita de se ver. É um jogo de fantasia, ok? Eu agora vou-me só focar aqui um bocadinho nesse primeiro jogo, que é o Valley of the Dead King, porque é aquele que eu conheço mais, só para explicar um bocadinho como é que funciona. Então, temos uns heróis, portanto, o grupo dos heróis, que já agora é uma miniatura pequena, de 5 centímetros, não é mais do que isso, acho eu, que se vai movimentando pelo mapa. Existem cidades, templos, mercados, podemos comprar várias coisas. É um daqueles jogos em que temos um herói de estilo level 1, não é? Um herói de nível 1 em que batem coisas fraquinhas, não é? Mas se aparece um urso à frente, Jesus, porque eu não vou conseguir derrotar isto. Pronto. E então o objetivo é haver vários encontros com várias criaturas, com várias coisas, irmos aos templos, irmos às cidades, comprarmos coisas nos mercados, etc. por aí fora, para conseguirmos ir fazendo level up aos nossos heróis e para conseguirmos derrotar uns mini-bosses que temos pelo meio. Há 10 mini-bosses intermédios, pelo menos no primeiro jogo, e basicamente é isso. O objetivo final é derrotar o Dead King, que obviamente é demasiado forte para nós no início do jogo, mas à medida que o jogo vai andando, ele vai se tornando um bocadinho mais acessível. É um jogo de aventura, exploração. Queria só deixar aqui mais um ponto que é extremamente positivo para mim, que é esse tabuleiro de jogador, o tal da raça, que no verso tem uma ilustração fantástica, é um dry erase board. Peço desculpa que eu não me lembro do termo em português, mas é um tabuleiro que eu posso marcar com um marcador de quadro branco, sim, de quadro branco, que o jogo já traz, e que depois podemos passar um paninho para limpar os óculos, aquilo apaga e pronto. E o jogo fica pronto para ser jogado novamente. O segundo jogo faz parte da minha prateleira da vergonha, o Forests of Adrimon, e o Sands of Shurax, que é o terceiro, deve estar aí a chegar via Kickstarter, espero eu mais um mês, se calhar, não sei. Também será outro que vai fazer parte da minha prateleira da vergonha, depois eu logo vejo quando é que isso vai sair.
Vamos tratar disso. É verdade. Pronto. Em princípio serão 6 jogos desta saga ou desta coleção, porque lá está, como é um hexágono, fazia sentido ou fará sentido que sejam 6 jogos. A ver, vamos o que é que vai acontecer com os próximos. É isso, Explore It. Eu só vou acrescentar um ponto que acho que é relevante. Eu lembro-me de uma conversa que tive com o Jonathan e que ele estava a dizer-me que uma das coisas que ele dá muito valor é em ter a equipa certa a trabalhar com ele, e para ter a equipa certa ele disse uma coisa que eu nunca mais me hei de esquecer já agora. Vale a pena ele não ouvir estas coisas que estão em português, mas é um grande abraço para o Jonathan e por esta coisa que ele disse, que se calhar é uma lição para muitos criadores que podem estar aí, que é, ele disse, eu prefiro não ter tanto lucro e se calhar ir e ter um jogo um bocadinho mais caro, mas garantir que toda a minha equipa está a receber o dinheiro justo pelo trabalho que estão a fazer. Eu só escolho as melhores pessoas e sei que as melhores pessoas têm um custo. Ele disse-me isto e eu fiquei assim um bocado. Nós normalmente de vez em quando tentamos fazer mais com menos, não é? E ele disse, não, eu não quero fazer mais com menos, eu quero fazer bom. E bom tem um preço. Eu lembro-me de uma conversa que tive com ele online sobre isso. Acho que até foi num dos nossos, numa talk que nós fizemos na DICE, mas já não consigo precisar. Foi, não foi, Miguel? Eu lembrei-me disso e ficou-me marcado para sempre esse statement dele. Ele, se não me engano, ele até disse que I overpay. Exato, ele disse exatamente, I overpay. Exato. I overpay. E ele sabia que estava a pagar a mais, do estilo, imagina, se alguém lhe dissesse $100, ele dizia, está bem, eu dou-te 150. Sim. Para quê? Para garantir que realmente as pessoas estão mais motivadas e também se calhar para sentir um bocado mais de responsabilidade, não é? Ok, certo. Eu pedi $100, o tipo deu-me 150, epá, deixa lá fazer isto bem, realmente bem, porque o homem pagou-me a mais e portanto vamos lá. E ele é perfeccionista também e tudo, por isso só para deixar esse ponto que achei que era importante para o tópico que nós estávamos aqui a falar, mas também sou fã do Explore It. Então, Explore It, sim senhor. Resta-me o meu, eu hoje trago-vos um jogo que por acaso foi falado no nosso primeiro episódio, já agora se por acaso começaram a ouvir o nosso podcast assim a meio e depois forem ouvir para trás, não se surpreendam, mas vou-vos dar uma perspectiva um bocadinho diferente. O jogo que vos trago hoje é o Gallerist, The Gallerist, foi publicado em 2015, criado por Vital Lacerda, com arte do Ian O'Toole e publicado pela Eagle Gryphon Games. O Galerista, eu trago aqui muito mais num ponto de vista da arte e alguns pontos interessantes que fiquei a conhecer do jogo. É um jogo, para quem não conhece, e repito só uma breve explicação do jogo, nós vestimos a pele de quem está a gerir uma galeria de arte, no fundo. O jogo trata a temática de andarmos a descobrir artistas, comprar arte e depois vendê-la após termos conseguido, vamos dizer assim, publicitar um pouco o artista e ele ficar mais famoso, por isso valorizar, não é? Valorizar exatamente o trabalho desse artista. É um jogo com uma mecânica muito, muito engraçada, bastante simples, um worker placement normal, mas que, se pensarem bem nas vertentes todas que têm aqui, desde comprar, descobrir, apresentar, gerir apresentar a arte, vender a arte depois de valorizada, pronto, é aqui que está a estratégia, é aqui que está a beleza do jogo do ponto de vista de mecânica. A arte do jogo, o jogo chama-se O Galerista e trata de arte. Se ele não fosse bonito, seria um pouco estranho, na minha opinião. Também acho que o Ian O'Toole também não consegue fazer assim coisas feias, por isso fica também essa nota, mas a realidade é que o jogo é mesmo muito bonito, artisticamente falando, do ponto de vista de um jogo de tabuleiro. O tabuleiro é lindo, a caixa é muito, muito bonita, até o manual é bonito, por isso está tudo muito alinhado. Mas eu ia-vos falar de um ponto que eu achei muito engraçado que ouvi o Vital Lacerda a partilhar sobre este jogo. Por acaso ele partilhou comigo quando eu comprei o jogo e fiquei com essa história para sempre. Um abraço para o Vital, porque ficou-me marcado. O que acontece é que o jogo tem arte mesmo. Nós estamos a comprar peças de arte e estamos a expô-las na nossa galeria. Tem lá um player board, não é? Onde nós colocamos as nossas peças de arte, mas estamos a trabalhar em arte. Essas peças de arte, se por acaso têm o jogo e não repararam, o livrozinho é pequenino e é pena ser se calhar tão pequenino, mas tem lá o nome de todos os artistas que fizeram aquelas peças. E o Vital Lacerda tem uma história muito engraçada sobre isto, em que ele disse que, quis arte, então foi à comunidade e pediu a artistas da comunidade, ofereceu-lhes o jogo e disse, vocês produzam-me uma peça de arte para eu usar como original no jogo. Por isso, vocês
se têm o jogo, ou se estiveram a jogar o jogo, vocês estiveram a jogar o jogo com peças de arte originais, que foram produzidas para aquele jogo pela comunidade. Isso para mim é uma história linda. As peças são lindas. Eu sem problemas, algumas delas não importava de pendurar na parede. Por isso, posso-vos dizer, são muito bem feitas, são artisticamente bastante profundas, são muito diferentes. Conseguimos ver que aquilo não foi não foi um desenho de alguém. Foram várias pessoas que pensaram na sua peça de arte para contribuírem no jogo. E é uma história que eu acho que muito ligada ao tema de hoje, e acima de tudo é uma história que eu acho que, se por acaso não conheciam, na minha opinião valoriza imenso o jogo. Acho que o Vital fez um trabalho muito, muito interessante também em seguir por este caminho versus, se calhar, metemos lá uns pseudo-Picassos e uns Monets Sem assim, dúvida. meio inventados, que toda a gente, que não poderiam ser iguais ao original porque os direitos eram muito caros, mas pronto, a pessoa olhava e até reconhecia. Não, isto é original. E para mim é um caminho completamente diferente que eu valorizo imenso. Força, André. Nesse sentido também, por acaso eu não escolhi esse jogo porque não é um lado pessoal, porque nunca o joguei, não tenho nem a coleção nem joguei, mas então fui pelo Marrakech. Mas acho que também é um jogo que é lindíssimo, a arte é repreensível, que é o Parks. E também vai um bocadinho ao encontro disso, que é as ilustrações. Eu até acho que a história foi diferente, acho que foi o centro de parques que aquilo retrata, pediu ilustrações a vários ilustradores, e acho que o jogo foi feito a partir daquelas. Foi um processo inverso, foi pensado a partir das ilustrações, ou foram elas que deram um mote para o jogo. E também elas também foram desenhadas, cada carta acho que é de uma pessoa diferente e específico para o jogo. Eu acho que, se calhar, fica aqui. O crowdsourcing é uma vertente que existe em várias áreas. Sim. Se calhar não é tão conhecido no mundo dos jogos de tabuleiro, principalmente para esta parte artística, mas a verdade é que a comunidade é enorme e consegue fazer coisas incríveis. E pronto, se calhar eu sou engenheiro, nunca iria conseguir contribuir dessa forma, espero estar a contribuir de outras formas, mas é uma maneira de nós deixarmos um cunho pessoal. Aquelas pessoas que estão ali, já li o booklet, adorei, fiquei a conhecer o trabalho dessas pessoas, por isso é a minha história para vocês na rubrica de hoje sobre jogos que dão por falar, o The Galleries do Vital Lacerda. E é todo o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostaram do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar a eles também, e também de comentarem e partilharem quais então são as artes que vocês gostaram mais, que jogos é que vocês gostam. Ajudem-nos a continuar a falar sobre isso. Caso tenham feedback, ideias, tópicos ou comentários que gostassem de partilhar connosco, com a equipa, basta nos enviarem um e-mail para podcast@dicecultural.org, que teremos todo o gosto em receber o vosso feedback e ficamos muito gratos pelas vossas ideias e que nos ajudam a crescer. Adorávamos ouvir mais as vossas opiniões sobre este tópico, a arte, quanto é que pesa para vocês este ponto nas vossas decisões de compra, como preferem que a arte dos vossos jogos abstratos ou temáticos seja, quais os jogos que vos impressionou a arte. É uma conversa que nós queremos manter ativa e online, já lançamos também outros pontos aqui na discussão, estaremos muito, muito gosto em continuar esta conversa online. Bruno e Miguel, muito obrigado a ambos por esta conversa mais uma vez extremamente interessante. É sempre um tempo muito bem passado a gravar estes episódios convosco. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Deixo um muito especial obrigado ao nosso convidado, André Santos, pela companhia neste episódio, pelos insights fantásticos e pela uma contribuição incrível que fez na nossa conversa num tema tão presente nos jogos de tabuleiro hoje. André, foi um prazer enorme gravar contigo este episódio. Muito obrigado. Obrigado eu. Ficou muito por dizer, não é? Mas foi um gosto. Obrigado e também pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma. Muito, André. E sem dúvida que vamos fazer uma parte 2 deste episódio, que acho que ficou aqui muito mais para explorar. Muito obrigado, André. Boa. Aproveito a oportunidade para lembrar aos nossos ouvintes que a nossa equipa também produz conteúdo de notícias, análises e artigos de opinião para o site meusjogos.pt, uma parceria da DICE Cultural com o Meus Jogos, que tem como objetivo fazer chegar a vocês ainda mais conteúdo neste formato também agora escrito sobre os jogos de tabuleiro. Por isso, deem uma vista de olhos para meusjogos.pt.
Nós cá estaremos no próximo episódio para continuarmos a partilhar mais sobre nós, sobre os nossos pontos de vista, sobre os jogos de tabuleiro e num tópico chamado Como fazer crescer a coleção sem secar a nossa carteira. É um tema que certamente pode ser revelador, e principalmente visto que nos aproximamos do Natal. A todos que estão aí em casa, um obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio e boas jogatanas. Continuem seguros e até ao próximo episódio. Muito obrigado. Até à próxima. Tchau. Tchau.